Então vamos falar nesse momento sobre a ação do Banco Central através de leilões, tá? No caso, ele oferece ali alguns contratos na ponta vendedora, fazendo com que o mercado acabe naquele momento vindo para baixo, tá? Então por que o Banco Central vai acabar interferindo no mercado de dólar? Justamente por conta da inflação, tá? Como existem muitos produtos importados que são repassados pelo preço final ao consumidor, e ele vai acabar que equilibrando a moeda para que essa alta do dólar seja amenizada com a intervenção do Banco Central, tá? Então ele faz venda direta ali no mercado futuro, vendendo realmente dólar. Às vezes ele avisa que vai ofertar 10 mil contratos em tal dia, em tal horário, no mercado futuro. Só que quando o mercado financeiro realmente ele está muito propício a continuar subindo, o Banco Central ele pode atuar a qualquer momento no mercado futuro, tá? De qual forma? Existem dealers e esses dealers são os bancos, tá? Então, como muita gente fala, são 13 bancos nos quais o Banco Central ele vai interferir no mercado futuro ali, vendendo o dólar a mercado, tá? Então, nesse momento em que o Banco Central ele vende a mercado, possivelmente o preço vai acabar caindo aí alguns pontos, né, muito agressivo, principalmente aí para as pessoas físicas. E se alguém ser pego desprevenido no momento em que o Banco Central intervir, com certeza corre o risco de quebrar a banca, tá? Mas para isso existe uma estratégia no qual a gente utiliza para que a gente venha ficar esperto aí, para que a gente não possa ficar comprado em determinado preço, aonde pode acontecer a atuação do Banco Central, tá? Então, de qual forma a gente consegue identificar aí um preço no qual o Banco Central, a gente pode se prevenir aí para o Banco Central não intervir na nossa cara, tá? Então, só para vocês terem ideia, o Banco Central ele não estava intervindo, tá? Até quando chegou aqui nos 5.200, o Banco Central acabou não intervindo, né, no mercado financeiro, aqui no dólar. Só que o que acontece? Quando chega muito próximo a preços que são bastante importantes, aí vai aumentando a probabilidade do Banco Central ele intervir. Então, olha só, o mercado financeiro ele passou para cima dos 5.200, tá? A gente consegue ver aqui do lado direito 5.200, brigou bastante nessa região, e daí ele acabou ficando aqui brigando nessa região do 5,23, tá? 5,23 com 5,25. Quando chegou na região essa região aqui, ó, que é do 77, então eu vou marcar aqui, ó, o Banco Central acabou intervindo, tá? Nessa região do 77 aqui. Como é que eu consigo ver isso? Justamente pelo gráfico, tá? Pela força desse gráfico. Então, olha só, esse gráfico do 75, ele veio de primeira com 26 pontos para baixo, ele acabou parando na região do 50, tá? Na região do 50, que era uma região de suporte muito forte, tá? Então o mercado financeiro, ele acabou caindo aqui nesse momento, né? No caso, o dólar acabou caindo no momento com a batida do Banco Central. E como é que eu sei que é o Banco Central? É justamente pela agressividade, né? Quem é que teria dinheiro ou qual é o player que se arriscaria no mercado futuro desse, injetando tanto dinheiro em um candle só de 5 minutos, tá? Então olha só, se eu pegar aqui o volume financeiro com cor, a gente vai ver, olha o tamanho desse volume aqui que foi injetado em somente um candle, tá? A gente está falando aí de 3 bilhões 169 milhões 691 mil reais somente no candle, tá? Então é isso que acontece no mercado futuro quando o Banco Central ele encontra, tá, uma disparidade no preço. Então aqui ele interviu e até mesmo porque o mercado voltou a subir. Porque sempre acontece desse tipo, né? Os investidores, o que eles fazem? O Banco Central interviu, vamos comprar de novo para testar novamente o preço do Banco Central, tá? Então, por exemplo, se eu estou vendido nessa região, o Banco Central interviu, eu tenho que zerar minha operação num ponto de suporte forte, tá? Porque a probabilidade de o preço voltar novamente no preço em que o Banco Central entrou na operação é muito grande, tá? Então o mercado acabou voltando, e daí o que acontece? Terminou o dia. No próximo dia, se o mercado de novo for naquela região, eu não posso ficar comprado, pessoal. Não tem como eu ficar comprado, por quê? Porque, como o Banco Central já entrou uma vez,
ele não corre o risco de entrar novamente, por que eu vou ficar comprado aqui desavisado? Então o que eu faço? Eu vou marcar sempre que na região do 77 eu não vou ficar comprado, porque o Banco Central pode intervir de novo. E olha só o que o mercado financeiro fez. Mais uma vez o Banco Central acabou intervindo aí no dia seguinte, tá? Aqui ele bateu aí 35 pontos e novamente o mercado devolveu aí todo o preço que o Banco Central vendeu, né, nesse momento. Então, para vocês terem ideia, ó, um preço que o Banco Central interviu movimentou aí num candle 3 bilhões de reais, tá? Então, em dois candles aqui, ó, que o Banco Central interviu, ele movimentou 1 bilhão e no outro acabou movimentando 2 bilhões e meio, tá? Então, nós estamos falando aí de mais de 4 bilhões de reais que foi alocado pelo Banco Central no mercado futuro, na expectativa de equilibrar a moeda. Só que, assim, para o mercado financeiro, o Banco Central não faz nem cosca, né? Porque a partir do momento que o Banco Central entra, é uma deixa para os grandes players comprarem mais e testar novamente o preço do Banco Central. E daí eles fazem isso aqui, ó. O mercado passa do valor do Banco Central e daí acaba fechando em 5,35, tá? Então, estamos falando aí de mais, se a gente pegar aqui do último valor do Banco Central, mais 90 pontos para cima aí que o mercado acabou puxando. E com certeza, como o Banco Central acabou intervindo aqui nessa região do 77, com certeza quando chegar lá na região do 5,77, tá? São mais aí 10 pontos para cima. A gente com certeza vai ver, tem a chance aí de mais uma vez o Banco Central intervir no mercado financeiro para equilibrar o dólar com o real. Tá? Então, dessa forma a gente consegue saber qual ponto que a gente tem que ficar comprado ou não. Tá? Porque vai que você pega aí 20 pontos para trás com um contrato, é 200 reais, né? E talvez tem muita gente aí que quebraria a banca se ficar com um número de contratos considerável comprado numa região no qual o Banco Central tem a chance de entrar com mais força. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai se prevenir aí do Banco Central, para que a gente não possa ficar desprevenido.